Hoje eu venho aqui gravar um vídeo para vocês sobre uma fruta que é muito falada na internet, que é o limão. Primeiro porque sempre tem essa questão de que ou o limão é ácido e faz mal, ou o limão é um ácido que faz bem. Então as pessoas ficam perguntando muito sobre isso e eu vim aqui para falar um pouco. O limão, ele é bom ou é ruim para o nosso organismo? Eu sou Laine Sara, sou naturopata, PhD em iridologia, sou especialista em fitoterapia e vou explicar para você o que o limão pode ou não fazer no seu organismo. Que o limão é uma fruta muito utilizada no Brasil, todo mundo sabe. Ele é tanto utilizado na culinária quanto na medicina tradicional para a saúde. Só que assim, o que acontece? Muitas pessoas que usam na culinária sabem que esse alimento ele é ácido quando colocado em cima de algum outro alimento. Ele cozinha, faz um cozimento por ácido. E quando ele é utilizado no nosso organismo, quando a gente toma como água com limão, ele tem um efeito alcalinizante. Esse é um dos motivos que deixa as pessoas mais encucadas, mais questionando mais sobre a eficiência ou não do limão, porque como que fora da água ele tem um efeito e dentro do nosso corpo ele pode ter outro. Mas calma, antes de explicar toda essa história, eu preciso falar para vocês sobre a história do limão. O limão, esse limãozinho que a gente conhece, o limão Tahiti, ele não é um limão. Ele é uma fruta híbrida, ele é a junção de vários citros, né? Então ele vem de uma linhagem de junções híbridas naturais. A própria natureza, ela veio se modificando e aí surgiu o limão Tahiti. Então ele não é um limão em si, ele é uma lima. Por isso ele é diferente, por isso ele tem mais água do que os outros, por isso ele tem esse efeito quando misturado com água, ele se torna mais alcalinizante, porque o ácido dele é ácido cítrico, ele não é um ácido comparado com outros alimentos. E principalmente se a gente for comparar com alimentos, digamos, refrigerante. O refrigerante é um alimento ácido que faz mal para o nosso organismo, porque ele corrói. O ácido cítrico, ele age de forma diferente no nosso organismo. Mas essa relação com o nosso corpo, quando a gente fala sobre organismo, questão metabólica, o limão, ele age em cima de uma coisa que já está ruim no nosso corpo. Então, quando nós falamos que ele vai diminuir a inflamação, é porque ele diminui a acidificação do próprio organismo. Ele trabalha de uma forma única no nosso corpo, tá? Ele atua de forma com que ele diminui o estresse oxidativo, diminui o efeito metabólico do organismo quando ele está muito inflamado. Então ele atua de uma forma diferente porque ele atua alcalinizando, melhorando o pH do organismo. Por isso que ele é muito utilizado em vários tratamentos de saúde, porque ele realmente melhora esse pH do corpo. Mas é preciso falar que o pH do limão, a frutinha ali, ele fora do corpo, né? A gente pegou in natura, ele tem uma acidez de 2 a 2,5 de ácido. Só que quando você mistura o limão com a água, ele muda esse pH, ele fica 4, um pH 4, já é um pH melhor. Só que aí você fala, mas mesmo assim é um pH ácido, porém fora do nosso corpo, tá? Quando o limão, ele entra no nosso organismo, quando ele faz o efeito metabólico, ele se torna alcalinizante justamente porque ele tem várias propriedades. Ele não é só o limão, é o limão e pronto, não. Ele é uma fruta rica em várias coisas. Então, na hora que você toma, ele muda esse pH. Ele não é mais aquele pH ácido, ele se torna um pH que transforma o nosso corpo em alcalino. Ele é um ácido cítrico que, metabolizado, se torna um pH que neutraliza vários agentes no nosso corpo. Esse processo do ácido cítrico no organismo, ele gera uma metabolização, ele entra no ciclo de Krebs, então ele se transforma em dióxido de carbono e água. Então esse teor de ácido que a gente julga ser muito forte, na verdade ele não é tão forte porque ele rapidamente é metabolizado no organismo e consegue fazer essa alteração nesse ácido. Então ele não é um ácido danoso. O ácido cítrico do limão, ele não tem danos assim ao nosso organismo.
Essa metabolização, ela dura alguns minutos, 12 minutos mais ou menos. E após tudo isso, ter diminuído a acidez, ter se transformado em água, gás carbônico, o que fica no nosso organismo são vitaminas e minerais do limão. Isso a gente não pode esquecer. O limão, ele é riquíssimo, é uma fruta que ela tem quase todos os nutrientes que a gente precisa. Então, após isso, fica cálcio, potássio, magnésio, são nutrientes importantíssimos para o nosso sangue, para o nosso corpo. E a partir desse momento, nós podemos começar a falar em alcalinização de corpo, de sangue, de células, porque o limão sozinho ele não faz isso, mas os minerais, as vitaminas e todos os compostos que ele tem, pode sim deixar seu corpo alcalino. Então, a gente vai ressaltar aqui. O limão sozinho, ele não muda o pH do sangue. O limão, ele não tem essa capacidade de alterar o pH do sangue. Mas os nutrientes que ele traz, que ele carrega, tem carga que sim, esses sim podem neutralizar o pH do nosso sangue. E tem que lembrar que o nosso corpo, ele trabalha automaticamente nessa neutralização. O pH do nosso corpo fica entre 7 e 8. Ele não muda, ele não varia disso, vai estar sempre 7,5 ali nessa faixa. Porque a acidez no nosso corpo, quando ela está menor de 7, ela é propícia a muitas doenças, tá? Risco de câncer, risco de doenças autoimunes, risco de inflamações, infecções, imunidade baixa, tudo isso influencia. E quando ele está acima, ele também pode ser fator de várias doenças. Então o nosso corpo ele trabalha diariamente para manter esse pH equilibrado. Ele não permite que nada entre e altere esse pH. É por isso que quando as pessoas consomem alimentos que mudam o pH do corpo, como já foi dito anteriormente, refrigerante, ele precisa trabalhar um pouquinho mais. Ele necessita de mais água, ele necessita de mais minerais, ele necessita de mais coisas para voltar a esse equilíbrio. Por isso, o limão ajuda nessa função, porque o limão vai levar esses nutrientes que o próprio corpo está precisando para entrar em equilíbrio do pH. Mas e o que o limão faz, então? Ele auxilia órgãos vitais importantíssimos para que esse pH volte a funcionar novamente, para que ele volte a estar no número, na faixa adequada. Ele solicita pulmão e rins. Por quê? O pulmão vai trabalhar na oxigenação, vai melhorar a capacidade de oxigenação dessas células. E os rins, eles excretam, né? Tudo que não é... Ele elimina tudo que não é bom para o nosso corpo. Então, o trabalho desses dois órgãos junto com a água de limão vai fazer com que o seu corpo melhore o pH, vai fazer com que o seu corpo diminua a inflamação e seja um ambiente melhor para as próprias células se desenvolverem, para diminuir riscos de doenças, porque não podemos esquecer que o limão tem a capacidade de melhorar a imunidade. Então assim, o limão não serve para água com limão, mas ele serve para o xarope? Como? Ele serve para fazer um xaropinho porque estou gripada, mas não serve para limpar meu corpo? Mas a gente não pode esquecer, nenhum alimento isoladamente tem essa função de neutralizar o nosso corpo. Eu vou comer uma melancia e vai neutralizar, eu vou comer um limão e vai neutralizar, eu vou comer uma pitaia e vai regular. Não é assim, tudo precisa da junção, da união e da metabolização do nosso corpo. O limão ele consegue ter essa função porque ele vai na água, a água também tem minerais e ele junto com outras coisas, ele atua de uma forma mais precisa, porque se nós formos falar da vitamina C, que tem no limão, e o limão é rico em vitamina C, mas ele precisa do ferro, ele precisa do oxigênio, ele precisa de outras coisas. Então, nenhum alimento isoladamente tem a capacidade de fazer alguma coisa. Ele ajuda, ele é um instrumento, mas ele precisa do complemento. E se vocês estão entendendo até aqui, nós vamos entrar nas partes mais polêmicas sobre a água com limão. A parte mais cheias de mistérios, cheios de dúvidas, cheios de várias coisas que a internet sempre fala. Nós vamos entrar agora em uma das partes mais comentadas, que é o emagrecimento. O limão
emagrece ou não? Agora você já sabendo de todas essas informações que eu falei, o que você acha? Bem, eu vou ter que concordar com vocês. O limão não emagrece. Não sozinho, não fazendo de forma errada. Se você fizer de uma forma coerente, certa, seguindo protocolos, seguindo instruções de profissionais, o limão pode ser sim um agente muito bom no seu processo de emagrecimento, no seu processo de melhoria, no seu processo de saúde. O limão pode ser agregado de uma forma maravilhosa no seu dia a dia. E agora eu vou falar o porquê que o limão emagrece. Não fazem ideia de tudo que eu já falei? Então, o limão, ele é hepatoprotetor. Ele ajuda o seu fígado a entrar em um processo de detoxificação. Ele ajuda no detox desse órgão tão vital e tão importante do nosso corpo. Ele ajuda o fígado a eliminar toxinas, ele ajuda ele a metabolizar e com isso ajuda também na produção de bilis e melhora a digestão de gorduras. Então a pessoa que tem um fígado super intoxicado, o fígado está com gordura, está inflamado, só de sentir o cheiro de algumas comidas, a pessoa já quer vomitar porque não aguenta, acha que o problema é no estômago. Na verdade, não. Esse problema é no fígado. É um fígado intoxicado, um fígado que não está mais conseguindo metabolizar gordura. E aí o limão entra nessa parte justamente para quê? Auxiliar você a melhorar o seu fígado, melhorar as funções hepáticas. E quando isso acontece, ele consegue melhorar toda a circulação, consegue melhorar várias coisas. Um outro ponto que a água com limão pode fazer na sua vida é regular a insulina. Ele tem fibras e ele tem a capacidade de diminuir o pico glicêmico. Então, se você tomar água com limão antes das refeições, das principais refeições, você consegue diminuir o pico glicêmico, dependendo do que você vai comer nessa refeição. Com isso, menos o pico glicêmico, menos insulina, o seu corpo começa a reagir melhor, diminui a inflamação, aquela resistência à insulina que não saía, começa a baixar, começa a melhorar e isso vai fortalecer o seu sistema imunológico também, porque um corpo sem inflamação é muito mais fácil dele se recuperar de qualquer coisa. E quando a gente está com a insulina alta, quando o corpo está em estágio de resistência à insulina, ele está sempre inflamado. Todo tempo ele está em alerta. E aí não consegue se recuperar, o sistema imunológico não age da melhor forma possível. Então, a regularização do açúcar do sangue, os picos glicêmicos, já é algo muito bom, não é? Mas e outros fatores? Ele ajuda os seus rins, ajuda o rins a funcionar de uma forma melhor. Ele tem ação diurética, ajuda a diminuir a retenção líquida, ajuda a diminuir, esse peso nas pernas de retenção líquida, principalmente em mulheres, diminuir o inchaço do corpo. Então tudo isso faz com que ele elimine mais toxinas pelos rins, ele trabalhe mais nessa parte renal. Então ele, de certa forma, ele protege os nossos rins também, além de ter fibras, uma quantidade, são 2 gramas de fibra, tá? É uma quantidade muito boa que estimula a saciedade. Se nós consumimos mais fibras, antes do almoço eu vou tomar uma água com limão, colocar um pouquinho da polpinha do limão ali, você vai ter fibra, você vai ter saciedade, vai ter diminuição do pico de glicemia e vai ter a própria ajuda para o fígado, para ele fazer a digestão das gorduras. Então você está dando um suporte para o seu organismo da melhor fonte possível. O limão, ele é muito bom. Outra função da água com limão, ele é cardioprotetor, ele vai ajudar o seu coração a ficar saudável, porque a ação antioxidante do limão, ele ajuda a proteger o endotélio vascular. E com isso, ele dá a melhora nas artérias, ele
protege a parede das artérias, ele ajuda na viscosidade do sangue, ele ajuda a ter um sangue mais fluido, mais limpo. Então ele faz com que o sangue corra melhor nessas artérias e melhora a parede do próprio coração. Ele tem nutrientes essenciais que protegem o nosso corpo em todos os órgãos, principalmente coração, fígado e a pressão arterial também, porque ele tem potássio. E tudo isso faz com que o nosso coração ele esteja mais protegido só por tomar limão todos os dias. Mas não para só por aí. O limão, a gente já falou até um pouquinho mais cedo, mas ele tem função de proteção dos rins, porque ele tem citrato. O citrato ele atua contra as pedras nos rins, contra a criação de pedras nos rins, principalmente vindas da junção do cálcio. Então, quando você toma água com limão frequentemente, existe a grande probabilidade, a grande chance de você não ter risco de pedras nos rins. Mas tem ressalvas. Pessoas que já têm problema nos rins e já têm pedras nos rins, tem que ter um acompanhamento, porque nem tudo que é natural pode ser consumido assim, sem um acompanhamento. Então, pessoas que já têm alguma patologia renal, elas precisam de uma orientação e de uma liberação de um profissional, tá? Mas a dúvida é como que o limão ele consegue fazer isso tudo? Como é que ele tem essa capacidade de fazer isso tudo? Então agora eu vou falar para vocês sobre a carga nutricional de um limão. Um limão ele pesa mais ou menos 70 gramas e ele é rico em alguns nutrientes, como a vitamina C, o ácido ascórbico, né? A vitamina C é conhecida principalmente porque, tô gripada, vitamina C. Eu tô com a imunidade baixa, vitamina C. Então, assim, por que o limão não pode ser bom? Por que o limão é só associado a um limão? Voltando ao assunto que eu já falei. Então, ele é rico em vitamina C. A quantidade de vitamina C num limão é 50% da nossa quantidade necessária diária para uma pessoa de vitamina C. Então, só um limão ele já tem uma quantidade suficiente. E a vitamina C circulante nas artérias, nas nossas veias, elas têm que pegar o ferro, né? Elas têm que se juntar ao ferro para se transformar em ferritina, para fazer todo o funcionamento, oxigênio, circulação, hemoglobinas, tudo isso precisa da vitamina C. E também a vitamina C em si, ela é antioxidante, ela diminui radicais livres do nosso corpo. Então é uma forma de melhorar as nossas células, ela consegue também fazer isso no nosso corpo. A vitamina C não é boa só para a pele, não é boa só esteticamente. A vitamina C ela é fundamental e essencial para várias coisas no nosso corpo. Outras vitaminas importantes que a vitamina C é o complexo B. Então a gente fala muito em complexo B, tem que tomar complexo B, tá com anemia, precisa de complexo B também, tá com baixa disso, baixa daquilo, complexo B, tá com queda de cabelo, complexo B, tá com as unhas fracas, complexo B, tá com a pele porosa, complexo B. Então por que o limão não seria realmente importante para isso também? Se ele tem B1, B2, B3, tem B5, B6, B9, são nutrientes, são vitaminas essenciais para o nosso corpo, para a metabolização de várias coisas. Elas vão desde do micro, né, até o macro, vai de todas as funções do nosso organismo, das células, das glândulas, dos hormônios. O complexo B, ele faz associação com muita coisa do nosso corpo. Então, quando uma pessoa não consegue ganhar peso, está muito magra, a gente indica complexo B. Então, assim, um limão ao dia, ele pode nutrir, ele pode proporcionar nutrientes importantíssimos e às vezes a gente só está com preconceito com uma fruta. Ele também possui vitamina A. A vitamina A é a vitamina da visão, não em quantidades significativas, mas ainda assim é uma quantidade que é considerada, porque a pessoa não come nem cenoura, não come nenhuma outra fonte de vitamina A. Vai menosprezar a vitaminazinha A do limão? Não. Então, assim, se eu não tenho de outras fontes, o limão ele pode suprir também.
E em minerais, o que o limão tem? O limão, ele possui cálcio, potássio, magnésio, ferro, zinco, cobre. Então, é rico em minerais, é uma fruta riquíssima em minerais e é por esse motivo que ela ajuda na proteção cardiovascular, é por isso que ela protege de câimbras, protege de pressão alta, diminui o colesterol ruim, ajuda na metabolização, ajuda na composição óssea, tudo isso com uma única fruta. Então, como é que pode não ser boa para o nosso organismo? Como é que ela pode não fazer bem para o nosso organismo? A gente precisa tirar esse mito de que água com limão não serve para nada, que muitos terapeutas, muitos nutricionistas, muitas pessoas vivem falando, o limão não serve, o limão só presta se a gente for pegar o pé a 10 quilômetros. Não, o limão ele tem propriedades nutricionais. Se você fizer o consumo diário do limão da forma correta, seguindo um cronograma, você vai obter resultados com o limão, sim. Além de possuir também flavonoides como a esperidina, que ela tem uma ação antioxidante, cardioprotetora, estimula ao controle do pico glicêmico. Então, olha tudo, vitaminas, minerais, tem vários compostos ativos, tem tudo que o nosso corpo precisa. É uma fruta, uma cidra fruta, que tem várias funções boas para o nosso corpo. Além de possuir também ácido cítrico, que nós já falamos, e o ácido que muitas pessoas já fizeram consumo também. O ácido málico, que é o ácido do vinagre de maçã. Então, se você toma vinagre de maçã, por que a água com limão não poderia ser bom? Se você já consome o próprio ácido que tem. Mas também tem outras coisas, né? Como pectinas, que são as fibras solúveis, as fibras que auxiliam na melhora do nosso corpo, na melhora da digestão, da saciedade, deixa você com menos vontade de comer doce, com menos compulsão alimentar. E sem contar que essa pectina ela ajuda também na melhora intestinal, porque o limão ele ajuda na produção de muco intestinal. Que é isso? Muco intestinal é a proteção, é a parte onde fica a flora bacteriana, é onde não vai permitir que as fezes entrem em contato com a parede do intestino. É ela que vai ajudar na contração desse intestino, o movimento peristáltico, a eliminar toda a sujeira do intestino, mas sem sujar a parede, sem deixar restos para trás. Então, esse muco auxilia na saída mais fácil. Quando você vai ao banheiro, sai mais fácil, não suja, sai inteiro, porque existe muito muco de proteção intestinal. Tá, mas já falamos sobre tudo isso. Mas e aí? Você pode ou não pode consumir água com limão? Mas primeiro eu preciso deixar claro, limão Tahiti é uma fruta cítrica híbrida, não é um limão, é uma cidra. Então o efeito dele, ácido no corpo, é mínimo, é pouquíssimo, quase sem efeitos colaterais. O que acontece? Se você for fazer a água com o limão siliciano, ou aquele limão galega, ou um limãozinho laranja que tem, esses limões são ácidos, são extremamente ácidos. Esses limões que são usados para fazer aqueles cozimentos. Vai comer um peixe cru, aí espreme limão, que eu não recomendo. Esse limão, ele cozinha essa comida. Então esses limões, tirando o Tahiti, que eu vou colocar o Tahiti aqui, qual é? São altamente ácidos, não recomendados para consumos dessa forma. Ok, dito isso, eu espero que esteja entendido. Então vamos mudar. Quem não pode fazer o uso da água com limão? Em hipóteses, né? Precisa de um acompanhamento, precisa de um protocolo, precisa ter alguém ali
acompanhando para ver os resultados, para ver os sintomas e ir desenvolvendo esse protocolo. Pessoas com gastrites severas não podem, pessoas com úlceras severas não podem fazer uso, pessoas com problemas de esôfago, que tenha queimação, que o próprio estômago não feche, não tenha válvula, também não pode estar fazendo uso, tá? Pessoas com pedras nos rins, que já falamos, também não podem estar fazendo uso. E sempre fazer testes, né? Mesmo que eu não sinta nada, é ideal que você faça um teste, porque cada organismo é um organismo. A gente não pode falar assim que, eu posso e acabou, finito, não. Uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. É por isso que muitas pessoas comem tal coisa e outras não. É por isso que muitas pessoas se dão bem com isso e outras não. A mesma coisa acontece com o limão, tá? Não é porque uma pessoa tomou e a outra acha que pode tomar. Tudo precisa ser feito testes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a dieta sanguínea. Então, cada pessoa ela tem um organismo diferente para essas terapias. Mas então, como tomar a água com limão? Agora eu vou chegar ao ponto para vocês, depois de toda essa explicação, que eu espero que vocês tenham entendido, se não reassistam de novo. Como tomar? O limão, ele precisa entrar em adaptação no nosso corpo. A gente não pode, nunca tomei água com limão e já vou tomar um limão inteiro, não dá. A pessoa vai sentir alguma coisa, por quê? Organismo. Nosso organismo ele passa por fases, por etapas, ele passa por detox. E se o limão ele age de uma forma que limpa o nosso corpo, essa pessoa pode sentir alguma coisa assim. Então o ideal é que comece com gotas, 5 gotinhas de limão. É muito pouco. Não é pouco, porque o limão ele tem um efeito tão bom, que não é pouco. Você começa com 5 gotinhas, depois de outra semana você vai para 1/4 do limão, depois meio limão, até você conseguir chegar a 1 limão inteiro. Mas de princípio precisa ser um pouquinho desse limão para que o seu corpo ele vá reagindo devagar, vai começando a fazer devagar. É como se você estivesse super intoxicada e quisesse tomar, digamos assim, intestino preso. Eu vou tomar um remédio para soltar o intestino. Tô 4 dias, 5 dias sem ir no banheiro, que eu já vi casos de pessoas de muito mais dias. E tomam um laxante. Vocês conseguem mensurar o tamanho da dor que essa pessoa vai sentir no intestino, vai sentir na barriga, no estômago, porque está com o corpo tão sujo, tão intoxicado, tão preso, que ele vai precisar de muito mais coisas para funcionar, tipo água, fibras, a contração muscular, a parede muscular do abdômen. Vai utilizar de muito mais funções do próprio organismo para poder fazer essa eliminação. E a mesma coisa acontece com a água com limão. Então, quando a pessoa toma de início logo, só de uma vez, eu vou tomar logo um limão inteiro, é muito propício que a pessoa sinta diarreia, sinta vontade de vomitar, sinta alguma coisa. Algumas pessoas não vão sentir nada, o corpo está normal, mas outros podem sentir. E é por isso que tem muitos casos de pessoas que desenvolvem problemas de estômago. Por quê? Outro fator que ocorre muito. As pessoas acordam em jejum e querem tomar a água com limão. 2 dedinhos de água e 1 limão inteiro. Vocês conseguem entender que a capacidade de água, de carga de água é muito menor do que a do limão? Então essa pessoa pode sentir um pouquinho de acidez no estômago, porque 8 horas, 10 horas de jejum, o estômago está ácido, altamente ácido, e vai tomar algo que é muito mais ácido. Ainda toma com água gelada, que faz muito mal a água gelada em jejum. Então assim, é a junção de fatores que levam a uma úlcera, levam a um problema estomacal que poderia ser evitado. Então tem todos esses fatores que precisam ser analisados antes do consumo da água com limão. Quantidade suficiente de água, 200 a 300 ml de água para um limão. Em jejum, mas depois de ter tomado 600 ml de água. Acordou, escovou o dente, 600 ml de água. Deixa passar 15 minutos, 300 ml de água com limão. Acabou. Tá ótimo, perfeito.
Mas quem está iniciando, 1/4 do limão, algumas gotas de limão primeiro, seguindo esse mesmo processo, tá bom? Em resumo, é isso. O nosso corpo, ele tem a capacidade de absorver tudo aquilo que a gente coloca para dentro. Água com limão, refrigerante, comidas ruins. Mas alguns alimentos, eles servem como uma metabolização, como detox, como limpeza, que é o caso do limão. O limão é uma frutinha simples, que pode ser usada na nossa alimentação no dia a dia, pode ser usada terapeuticamente, só que a gente precisa ter consciência, mesmo que seja natural, mesmo que esteja vindo de um pezinho assim, a gente precisa ter consciência de que nem tudo é no nosso tempo, tem coisas que a gente precisa aceitar que tem fases. Água com limão, ela tem fase. Você precisa começar sempre da menor dose para depois aumentar. É assim que nós fazemos a cura do limão. Existe uma terapia que o nome é cura do limão, mas esse corpo precisa estar adaptado, ele precisa estar em equilíbrio para poder a gente fazer esse protocolo. Não adianta uma pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer cura do limão. Não vai conseguir, vai ganhar alguma outra coisa, mas não o que estava procurando. Então, água com limão, o tratamento com limão, o detox com limão é simples, é fácil. Você vai obter resultado em tudo que você quiser. Você vai obter resultado no emagrecimento, na limpeza do organismo, furúnculos, tudo isso que está fazendo mal, azia, vai ter resultado. Você só precisa fazer um protocolo correto, você só precisa tomar de uma forma correta, tá? Não da forma, já que isso faz bem, eu vou tomar logo 50. Não é assim, a gente precisa ter consciência. Eu espero muito ter ajudado vocês, eu espero muito ter esclarecido alguns pontos de vocês. Se eu não falei de tudo ou se ficou dúvidas, é só deixar aqui que a gente tenta amenizar, eu tento responder da melhor forma possível.